No sexto dia da criação, Deus completou seu trabalho criativo, formou Adão com suas próprias mãos e o fez à sua própria imagem e semelhança. Que lindo, né? Gênesis capítulo 1, verso 27. E a primeira tarefa de Adão foi colocar nomes a todos os animais que Deus havia criado. Gênesis capítulo 2, verso 19. Mas havia outro motivo para criar primeiro Adão e pedir-lhe que nomeara todos os animais. Qual foi esse motivo? Depois de colocar os nomes a todos os animais, a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 2, verso 20, que para o homem não se achava a ajudadora idônea. Ele percebeu que não foi criado para viver em solidão, porque deveria ter uma natureza sociável. E então Deus fez a Eva. Esse será o tema da lição de Escola Sabatina. Sejam bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos na lição número 4. E o título desta lição número 4 é Como lidar com a solidão. Você pega sua Bíblia, sua caneta, vamos seguir juntos o esboço dessa semana. Vamos tocar duas questões na lição dessa semana. Em primeiro lugar, vamos falar sobre vantagens e desvantagens de estar sozinho. E em segundo lugar, vamos falar sobre aquele momento quando a separação chega. Vamos começar com esta primeira parte de vantagens e desvantagens. E vamos começar com as desvantagens. Quais são aquelas desvantagens de viver em solidão? Vamos começar então lendo o livro de Números, capítulo 11, versículo 14. Ali Moisés expressou dramaticamente o seguinte. Ele disse: eu só não posso levar todo este povo porque muito pesado é para mim. Ele reconheceu que sozinho não conseguiria avançar. Moisés percebeu que não poderia liderar sozinho o povo de Israel. O próprio Jesus, em algum momento do seu ministério, sentiu-se sozinho também. Enquanto ele sofria, por exemplo, no Getsemane, seus amigos estavam dormindo e nesse momento, Mateus 26, 36 a 46, Jesus precisava, ele tinha aquela necessidade de apoio espiritual, de pessoas que orem por ele, e eles não estavam fazendo sua parte. O livro de Eclesiastes, o capítulo 4, fala de que dois são melhores que um, mas no final do verso 12, Salomão acrescenta: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E realmente, em um relacionamento matrimonial, essa terceira pessoa, ou melhor, a primeira pessoa deve ser quem? Deus. Esse mesmo princípio se aplica para solteiros também. Essa outra pessoa também deve ser Deus. E Deus promete e disse claramente que não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus capítulo 13, verso 5. Deus não vai deixar sozinho jamais a uma pessoa. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo antecipa e diz: fique contente com o que você tem agora. Se é casado, fique tranquilo. Se é solteiro, fique feliz também. Por outro lado, há também algumas desvantagens de estar sozinho. Ou diremos, algumas outras vantagens de estar sozinho. Enquanto todos nós precisamos dos outros na vida, em algum momento precisaremos estar sozinhos para meditar, ter um encontro com Deus, ter um encontro com nós mesmos. Jesus fazia isso. Normalmente ele ia a lugares, se retirava para um lugar solitário para ficar sozinho, para meditar, para se encontrar com Deus. Ter momentos de solidão, em algumas oportunidades, pode ser eficaz, nos ajuda a recarregar as baterias espirituais e emocionais. Por outro lado, falando agora um pouquinho dos solteiros ou as pessoas solteiras, pode esta situação facilitar empreendimentos missionários, projetos pessoais, sem ter que se preocupar com o que seu cônjuge fará ou com a educação dos seus filhos, etc. Este foi, por exemplo, o caso do apóstolo Paulo, que ficou sozinho e empreendeu sua vida e seu ministério dessa forma. Em segundo lugar, vamos falar quando a separação chega, aquele momento difícil da vida, pode ser pela morte, pela separação voluntária, enfim, falando de alguns jovens que pela ansiedade, esses jovens solteiros podem ficar ansiosos para se casar. Isto pode ocasionar relacionamentos
não saudáveis. Uno tem que orar, tem que cuidar de entrar em relacionamentos que vão a edificar as pessoas. E às vezes eles acham que se eles se esforçarem o suficiente, ou se doarem o suficiente, se até mesmo mudarem o suficiente, a situação irá melhorar. Mas todo mundo sabe que as coisas que não andam bem pioram, a não ser que a intervenção de Deus chegue. Algumas pessoas, inclusive, toleram o abuso e se casam apesar disso. Todo mundo sabe que as coisas podem empeorar e o casamento não vai resolver, senão vai empeorar as coisas. Na verdade, se houver sinais de alerta antes do dia do casamento, eles devem avaliar o status de seu relacionamento ou até mesmo terminá-lo antes que seja tarde demais. Um texto de Jeremias 29:11 diz: porque disse Deus, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que lindo, né? E não é fácil passar por uma temporada de solidão, mas em algumas circunstâncias é melhor ficar sozinho do que em um relacionamento abusivo. E alguém disse, talvez com certa verdade, é melhor solteiro e solitário do que casado e solitário. Agora, falando da separação conjugal, um tema muito delicado que acontece muito hoje, você deve se lembrar dessa famosa frase usada nos casamentos, onde diz até que a morte os separe. Você já viu? E muitos antes da morte se separam. Separam por motivos de morte, por motivos talvez pessoais. Mas eu não sei o caso de você, mas sei o caso de alguns que se separaram por motivos de morte. Por exemplo, Adão e Eva viveram quase 900 anos e um deles morreu. Imagine como eles se sentiram depois daquela morte. 900 anos de saudades, de lembranças, quantas memórias. Sabe que a Nova Tradução Vivente traduz de forma desgarradora o texto de Malaquias 2:16. Você pode conferir ali. E diz essa tradução assim: eu deixo o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Divorciar-se de tua esposa é subjugá-la com crueldade. Portanto, guarde seu coração e não seja infiel à sua esposa. E agora, como nós podemos curar aquelas feridas da separação, da morte? Em primeiro lugar, Deus é o especialista curando feridas. Creia nisso. Em segundo lugar, o tempo é responsável por eliminar a dor também. Em terceiro lugar, o apoio e o amor da família são remédios eficazes para curar essa dor. Algumas aplicações ao final do nosso esposo. As conexões de uns com os outros começam sempre com você. Pense nisso. O que você pode fazer para se conectar com outros na igreja, na sua comunidade? Uma coisa importante é saber que Deus gosta de sua companhia, gosta de você, gosta de seus filhos, porque Ele o ama. E o que vai nos tornar pessoas mais felizes é a preocupação pelo bem-estar dos que nos rodeiam, tua esposa, teus filhos. Isso acontece quando há amor genuíno, e esse amor genuíno vem de Deus, e é a fonte inesgotável desse amor. Beba desse amor a cada dia para ser uma bênção para os demais. E que Deus te abençoe. Vamos orar, querido Pai, mais uma vez. Muito obrigado por tua palavra. Por favor, Senhor, abençoa nosso relacionamento contigo para ser um relacionamento eficaz com os demais. E que se alguém está sofrendo por uma perda ou uma separação, o Senhor possa curar sua ferida também. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Lembre nosso lema de cada semana, de cada dia também. Maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.